Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Hoje a mesa tá desfalcada, né? A Aline, tá se fazendo falta, Aline, cara. Agora é só testosterona. Agora testosterona pura, nitroglicerina. E vem novidades por aí, né? A gente já selecionamos o currículo do terceiro integrante, né? Já está selecionado. Vai entrar em período de experiência de 3 meses. E aí, no próximo podcast, provavelmente o terceiro integrante vai estar com a gente. Não vamos falar quem é, vamos fazer surpresa. Lembrando, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Spotify, nós estamos no Spotify também, e no Instagram também, não deixa de seguir a gente lá no nosso perfil no Instagram. E hoje a gente está com um convidado aqui especial, né, Vitor? Estamos também. Bem, sejam muito bem-vindos, pessoal. Mais uma vez, o nosso podcast agora é quinzenal. Na verdade, o terceiro elemento não é uma pessoa, né? A pessoa. É uma equipe, né? É uma equipe, exatamente. Vem uma equipe. Toda uma equipe por trás dele. Por trás dele, né? E pior que a gente estava comentando sobre isso, né? Agora a gente já vai perder um pouquinho o pudor. Né? A gente vai parar. Por isso que a gente precisava de uma menina aqui para controlar um pouco. Controlar. Agora vai ficar difícil o negócio. E o Roger me conhece, né, Roger? Bem, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast quinzenal, mais uma vez. Quero agradecer aí as palavras de todos vocês. Quero agradecer também a repercussão que teve o último episódio. Foi muito positivo. Sim. As mensagens que recebemos aí ao longo desses últimos 15 dias. Agradecer mais uma vez a Lorena por ter vindo mais uma vez. Até ontem eu estava recebendo ainda muita gente falando do podcast dela. Até falar isso para ela, hein, Lorena? Teve gente que começou a ter uma outra visão sobre você, hein? Tinha uma imagem de você e passou a ter outra, hein? Então, assim, isso também é legal, né? O podcast, quando a gente traz algumas pessoas, conta a sua história, e a gente vê muitas vezes as pessoas através de fotografias, e quando a pessoa começa a contar a história de vida dela, os desafios... a opinião muda, a visão já muda, né? Já muda um pouco, né? E isso eu ouvi, né, de uma pessoa muito próxima da gente, inclusive o Roger. Roger que está aqui, pessoal, a gente já vai introduzi-lo. Exato, apresentá-lo. Né? Apresentá-lo. Em alguns minutos. Inclusive, Roger, você vai poder participar aqui da nossa mesa, tá? Você já deve ter visto o formato aqui. A gente vai reservar os minutos daqui a pouco para você. Mas o Roger é um grande amigo meu. Agora, além de amigo, é um compadre. Também é conhecido como o pai do Theo, né? Parabéns. Que é o meu afilhado. E aí é uma amiga nossa em comum. E a gente estava conversando sobre isso. Ela tinha uma imagem dela e confidenciou para mim que mudou um pouco o pensamento dela depois da entrevista. E aí, como foi esse final de semana, Rogério? Foi bom. Você está de férias, né? Agora estou de férias, né? 20 diazinhos de férias, descansando um pouco. Tá conseguindo descansar? Semana que vem sábado agora eu viajo. Vou lá para São Paulo. Aí você inclusive vai vir no próximo sábado? No próximo no próximo podcast eu tô, que é quinzenal, né? Então eu vou ficar uma semaninha só fora. Você vai para onde? Sábado a sábado vou para Penedo e depois vou para São Paulo, para casa da cunhada, dar um prejuízo lá. Me espera aí, André, Marisa, aguenta a gente aí. E onde que é a casa da cunhada? Barueri. Tá bom. Não tem muita coisa para ser feita, mas é uma viagem, né? Viagem. Já dá para passear, saiu de casa, já desestressa. Meu final de semana foi meio diferente do normal. Passei um final de semana meio baixo astral. Meio down? Meio down, meio diferente. Também foi um final de semana com meu filho, foi positivo por conta disso, mas também meio triste, porque também foi o final de semana que era o Dia das Mães, então ele acabou que no domingo não pôde ficar comigo. Teve seus pontos positivos e negativos também.
Mas as coisas vão se encaixar. E eu também voltei a ter cefaleia em salvas. A crise voltou. Rapaz. A crise voltou e eu descobri que o gatilho dessa vez é o álcool. Vai ter que parar de beber. E eu preciso voltar. Eu preciso que a cefaleia em salva ela vem e vai embora a qualquer momento. Ela decide a hora que ela quer. Eu estou rezando para que ela vá até o dia 23, né? Meu aniversário é dia 24, eu já comprei tudo, né? Você sabe, né, Rogério? Vai ter que fazer doação aí, ó. Né? Falar em Roger, esse aqui me perguntou, é Roger porque é meu xará, o diminutivo de Rogério. Eu pensei que fosse meu xará, Rogério. Meu nome é Rogério. Normal. É engraçado quando escuta falar Roger e fala Roger, né? Lê tudo bem, né? A gente entende que é a pronúncia. Agora a pessoa escuta e fala, qual é o seu nome? Roger? Mas o Roger, ignora. Não, ontem à noite, depois de eu ter bebido, aí para nisso, ontem, depois de muito tempo, anos que eu não passava um domingo completamente sozinho, né? Aí eu me dei ao luxo de ir sozinho, jantar, e há muito tempo que eu não dava nota a vinho, né? Eu gosto de beber um vinho, degustar, dar nota a ele. E ontem eu fiz isso, né? Eu fui num restaurante da minha preferência, pedi um vinho e fui dar a nota ao vinho. Aí, obviamente, logo depois disso, tive a cefaleia. Mas antes disso, eu tive que tomar até injeção. Eu tomei injeção ontem. Mas aí, antes disso, dando a nota, aí, agora também... No meu nome que você falou? Hã? No meu nome? Você falar isso? Aí sim, então, aí deitado no sofá, né, depois que eu voltei do restaurante, já depois de ter tomado uma garrafa de vinho, aí eu te mandando a mensagem sobre o podcast, decidindo quem ia vir e tal, porque o outro convidado já não ia vir mais. Uhum. Aí tu se preocupou só pelo fato de ser Roger, o Roger. 11 e pouca da noite o cara me chamava de Roger, do nada. E eu falei, manda logo a foto. Eu falei, manda a foto logo pra gente resolver logo isso, pra lançar logo o link do podcast. Tô preocupado se era Roger ou Roger. Isso, 11 e pouca da noite, em vez de mandar a foto... Foi efeito do vinho. E eu preocupado se era Roger ou Roger. 11 e pouca da noite, eu deitado no sofá, começando a ter cefaleia. E eu falei, manda a foto pra mim. Ele, o quê, Vitor? Roger? Aí ele botou com acento ainda. Eu acho que agora estou te conhecendo de verdade, porque quando eu eu olhei o horário assim, falei, ele deve estar ali meio... Foi o vinho. Aí eu falei, deixa quieto. Aí parei pro assunto por ali e falei, é normal. E ele ainda perguntou, e não é? Aí eu falei, rapaz, complicou agora. Queria discutir meu nome comigo. Papo de bêbado. Bem, vamos lá. Frasinha de começo. Enquanto alguns buscam atalhos, quem pensa no longo prazo constrói estradas sólidas, não tem pressa, tem direção, disciplina e visão. Vamos a alguns números, vamos ver quem acerta. Sem olhar, hein? Vou olhar, não. 5. O que você acha que é o número 5? A seleção é pentacampeã, isso né? Isso aí, né? Eu não podia pensar isso. Esse foi o número de posições que o Brasil subiu no ranking global de desenvolvimento humano das Nações Unidas, alcançando o 84º lugar entre 193 países e territórios. A posição representa o melhor desempenho brasileiro desde 2014. O novo IDH, que foi registrado em 2023, chegou a 0,786, colocando o país na categoria de alto desenvolvimento humano. Não é bem isso que a gente vê na realidade, né? A questão é que a gente vive, na verdade, ainda um abismo, né? Um abismo A desigualdade social é muito grande. Cara. É estranho, né? Colocar em alto desenvolvimento humano. Só falta desenvolvimento humano de quem tem dinheiro, né? Também a gente não acompanha isso de fato. Bem, 29%. O que esse número significa? Nem cheguei a ler aqui não, mas não sei. Mesmo com mais brasileiros nas escolas, quase 1 em cada 3 adultos entre 15... Olha que número impressionante. 1 em cada 3 adultos entre 15 e 64 anos ainda não entende um texto simples. Misericórdia. Ou tem dificuldades com contas básicas.
o chamado analfabetismo Analfabetismo funcional. E aí depois a gente está lá naquela posição, olha que coisa curiosa, né? O que chama ainda mais atenção é o fato desse número praticamente não ter alterado desde 2018. Entre 2013 e 2022, as despesas públicas com educação cresceram 8%. Só em 2022 foram 490 bilhões de reais destinados à educação básica, o maior valor do período e o equivalente a 4,9% do PIB. Mas, repito, isso não reflete a realidade, cara. Não, esse número aqui, acho que sim. 1 a cada 3 pessoas não sabe Não, ler um esse texto. sim, mas do investimento não. Né? Isso aqui eu acho que... Não, o investimento eu também acho que não, mas o número em Não, o si... número eu concordo. E eu acho que... Só com um adendo aí. Adultos entre 15... Onde que criança tem 15 anos e adulto aonde? Não é. Respondendo por si mesmo. É um adolescente, né? Agora, curioso, tipo, fazendo totalmente fora do contexto, mas só para trazer um pouquinho de risos para a mesa. O meu filho, ele tem um pouquinho... Ele ainda está aprendendo a falar e tudo mais, né? Tem 4 anos só. Não sei se eu já te falei sobre isso, né? Ele tem ainda um pouquinho de dificuldade para falar, tá no fonoaudiólogo e tal. A escola dele é bilíngue. Uhum. Cara, é impressionante. Eu morro de rir com certas coisas. Ele tem um pouquinho de dificuldade para falar. Pô, ele fala melhor inglês do que português. Aí ele fala assim, tipo, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Agora tu pergunta o nome do Homem-Aranha, Peter Parker. Vai contar os números, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai morar nos Estados Unidos. Eu tô esperando ele ficar fluente em inglês, aí eu vou junto com ele. É uma boa, pai e filho Ser fazendo meu curso junto. intérprete. 531. Isso daí. Tem alguma coisa a ver com Câmara dos Deputados, né? Esquentou. Esse é o novo número de deputados que a Câmara aprovou para ser efetivado a partir de 2026. Putz. Isso é interessante. Um aumento de 18 cadeiras em relação às 513 atuais. O objetivo apontado é atualizar o número de vagas no Congresso conforme o tamanho da população atual. Tá. Algo que não acontece desde 1993. A criação de novas vagas que ainda precisam ser analisadas pelo Senado. Teria um impacto anual de despesa de 65 milhões de reais. Na realidade, assim, o certo, o que foi aprovado na realidade? O certo seria até haver diga-se de passagem o seguinte, a Câmara dos Deputados é a Câmara do Povo, né? De fato, é ali que é proposta as leis e tudo mais. Ali, verdadeiramente falando, é onde representa a população. Sim. Não é o executivo, não é nem o executivo, o judiciário, é o nem o legislativo. judiciário. E assim, até menos o Senado. É mais ali. Os deputados, de fato, é a cara do povo. É onde está representado. E sim, houve um aumento gigantesco da população de 93 para cá. Não, com certeza. Então, assim, muitos estados cresceram muito mais e hoje já não tem sua representação de fato lá no Congresso. E, da mesma forma, alguns também perderam espaço. Então, está desequilibrado. Quer dizer, alguns estados vão ter menos deputados e outros vão ter mais devido. Deveria. Alguns estados deveriam perder cadeiras e outros ganharem. Acontece que, durante esse acordo lá para reequilibrar isso, os estados não quiseram perder, de fato. Quem quer perder? Aí, no acordo foi, então vamos só aumentar em vez de tirar. O Brasil. Assim, no final das contas, só aumentou. O que não está, assim, até que houve um aumento e tal, são 65 milhões a mais, mas é melhor aumentar ali do que aumentar, por exemplo, no STF, que o custo é até maior do que esse, em outros lugares. Bem, alguns números interessantes que saíram aí na última semana. 1,2% foi a expansão da produção industrial no Brasil em março, segundo o PIM. Os juros altos devem inibir uma expansão da indústria esse ano, né? A gente teve aumento da Selic, aí a gente vai falar ainda mais para frente. E 50,8 foi o resultado em pontos do índice gerente de compras do PMI da economia global em abril. O número reflete uma leve expansão dos serviços e uma retração da indústria. Bom, de fundos imobiliários não temos nada relevante, né, hoje? Não quis trazer nada, não tinha nada tão relevante. No começo de mês assim, não tem muita coisa relevante, não. Joia.
Hoje eu fiquei sabendo aí, né? Os Estados Unidos e a China acabou a DR, né? Ah, sim. Discutiram, tiveram um desgaste na relação e aí agora É chegaram engraçado no que meio termo, né? quando tô em DR é ruim pro Brasil e quando sai da DR também é ruim pro Brasil, né? Tudo é ruim pro Saiu, o dólar ficou caro porque começou a valorizar, o real desvalorizou. Quando estava ruim, começaram a se preocupar que ia inundar o Brasil de produto chinês. Aí o dólar se desvalorizou, que ficou com... E continuamos com o dólar na faixa dos 5,70 e poucos ainda. Adiantando nada. Bom, e aí é o seguinte, os Estados Unidos e a China, eles anunciaram um acordo para reduzir o déficit comercial americano. Segundo o secretário do Tesouro Scott Bessent e o representante de comércio Jamieson Greer, houve progresso substancial, entre aspas, né, nas negociações em Genebra com o vice-premier chinês, e aí é difícil de falar o nome, He Lifeng, sei lá, eu não sei falar mandarim não. Apesar do avanço, nada ainda foi dito sobre a retirada das tarifas criadas por Trump, que foi 145% sobre produtos chineses e 125% sobre os itens dos Estados Unidos, né? Então a contrapartida da China foi essa. E que impactaram quase 600 bilhões em comércio bilateral entre as duas nações. Mais detalhes do dossiê devem ser divulgados aí no seguir da semana, né? E o Greer disse que o pacto vai ajudar a reduzir o déficit comercial global dos Estados Unidos de 1,2 trilhões, né? E os 295 bilhões específicos com a China. Dólares, tá? Terceiro principal parceiro econômico no caso aí da China, né? E o país asiático, ele tem sido um forte alvo de críticas do Trump, que o acusa de práticas como roubo de propriedade intelectual, manipulação de moeda, entre outras coisas. E o anúncio veio após a apresentação de um acordo comercial com o Reino Unido na semana passada e ocorre num momento de aumento, né, da alta da dívida pública dos dois lados. O déficit comercial dos Estados Unidos já ultrapassa 100% do PIB, o que é péssimo para eles, e a China deve chegar lá ainda esse ano. E só nesse ano Pequim foi responsável por 2 trilhões de dólares do aumento da dívida dos países emergentes. Aí você vê, né? China ajudando os países emergentes a aumentar suas dívidas, né? Como é que é essa conta aí? Porque ela está inundando, ela inunda o mundo com seus produtos, né? Então o mundo acaba deixando de produzir porque fica mais barato comprar da China, consequentemente, deixando de produzir, aumenta a balança comercial desses países, tende a ser deficitária. E ainda falando nos States ainda, o Trump disse que deve ter assinado hoje, né? Uma ordem executiva para reduzir os preços dos medicamentos e produtos farmacêuticos em até 80%. Medida esta que, segundo as palavras dele, é uma das mais significativas da história. Breaking news! Ih, vem notícia por aí, ó. Vamos ver. Já chegou o acordo desse tarifaço aí. Na verdade, eles anunciaram que o tarifaço entre a China e os Estados Unidos vai ficar suspenso por 90 dias. O Breaking News porque, na verdade, quando a gente estava terminando de montar essa notícia aí, eu fui dar uma olhadinha nos portais de notícia e tinha acabado de sair o número, né, de fato, né? As tarifas sobre a importação chinesa caíram de 145% para 30%, já as da China sobre os produtos importados do americano ser reduzidas de 125% para 10%. Ou seja, os produtos chineses que saem da China para os Estados Unidos quando chegarem nos Estados Unidos, serão taxados em 30%. Os produtos americanos, quando chegarem na China, serão taxados em 10%. Rapaz, Xi Jinping é sinistro, hein? Na verdade, eu acho que o Trump é sinistro, né? Os dois são sinistros, os dois são dois. Ele conseguiu taxar em 30% os produtos da China e o dele ficou só em 10% lá. Você entendeu a jogada? É verdade. O mim era o contrário. Você falou já 2 vezes isso. É verdade, agora que eu entendi. Não é verdade. Os chineses, quando chegar. Por isso que eu falei com muito Deus, que você já tinha falado isso. Já é verdade. E eu falei agora com o outro. Eu tava achando que era o contrário. O chinês, quando chegar nos Estados Unidos, vai receber uma tarifa de 30%. O do americano, quando chegar lá no 10%. Semelhante ao que ele também fez no Reino Unido. Também é semelhante a esse daí. Porque o que ele alega? Cara, minha balança comercial com vocês está muito alta, está muito deficitária.
Então, assim, é a maneira de eu, pelo menos, equilibrar isso aqui para que eu não fique sempre no deficitário com vocês. Né? E aí eles entenderam que assim é bom para os dois lados e passaram batido. Então... E o mercado viu isso daí com bons olhos. Muito bons olhos, até melhor do que esperava. Eles esperavam que seria 50-20 por aí. E foi bem melhor do que esperado. Como disse Celso Russomano, né? Ficando bom para ambas as partes. Ficou bem melhor do que esperado. E e também nessa parte dos farmacêuticos também, ele começou a comprar essa briga aí esse final de semana. Porque ele começou a notar que os produtos farmacêuticos dos Estados Unidos são mais caros. Aí ele começou a comprar essa briga. Ele falou que as farmacêuticas agora vão ter que vender o mesmo preço que eles vendem nos emergentes em outros países mais pobres. Por que os americanos têm que pagar mais caro do que outros países lá fora pagam mais barato? Então ele começou a comprar essa briga aí fora. Eu quero que vocês prestem bem atenção, Roger. A gente tem quase 2 Rogérios aqui. Ficou Rogério e Roger. É Roger de manhã e Rogério à noite. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu quero que você preste bem atenção nos números aqui, ver se não tem um negocinho estranho aqui na parada aqui. Uma notícia de Brasil. Renda dos brasileiros bate recorde em 2024. Mais dinheiro no bolso. O rendimento médio mensal dos trabalhadores no Brasil chegou a R$ 3.057 em 2024, o maior valor da série histórica iniciada em 2012. O número supera o antigo recorde, que era de 2.094 lá em 2014. 2.974 lá em 2014. 3.057 em 2024. 10 anos depois. Não aumentou nem R$100, mas tudo bem. Mas aumentou, tá bom. Tá bom. E é um número expressivo, mas ainda não é o número que eu queria que vocês observassem. Está chegando lá. Do total de brasileiros, 66%, ou seja, 143,4 milhões, tiveram algum tipo de rendimento no ano passado. 43% obtiveram rendimentos com alguma forma de trabalho. 13,5% através de aposentadorias e pensões. 9,2% por meio de programas sociais. Entre os benefícios sociais, o valor médio pago chegou a R$ 836. Novo recorde da categoria. Em relação a 2019, o aumento foi de 72%. Um país menos desigual. A renda média da família subiu 4,7%, enquanto a dos 5% mais pobres avançou 17,6%. Número que mede a desigualdade, né, o índice Gini, caiu para 0,506, o menor desde 2012. Apesar da melhora, os mais ricos ainda ganham, em média, 13,4 vezes mais do que os 40% mais pobres. O que sustenta o avanço é a recuperação do mercado de trabalho e o recorde da população ocupada, que beirou 102 milhões de pessoas. Assim, eu, sinceramente, eu continuo vendo o Brasil muito desigual em relação à distribuição de renda. Tudo bem que o Brasil tem aí seus programas sociais que ajudam muito, né, principalmente as pessoas que não têm poder aquisitivo, não trabalham, né, e tal. Agora, esses programas sociais, eu acho que deveriam ser mais bem avaliados em relação à concessão deles. Por quê? Eu converso com alguns empresários e eles comentam comigo o seguinte: pô, gente, na hora que eu quero assinar a carteira da pessoa, a pessoa não quer assinar porque senão perde o benefício social. Você passa por isso, Roger? Isso aí, viu? Houve bastante tempo. Acontece muito isso aí. Mas o número que me chamou muita atenção aqui é que 47% obtiveram rendimentos de alguma forma de trabalho. Alguma forma de trabalho não significa que nem todos foram de carteira de trabalho, né? Mas apenas 47%. Menos da metade foi de trabalho. Menos da metade foi de trabalho. Mais da metade não é trabalho. Mais da metade é algum tipo de aposentadoria, benefício social, benefício continuado, BPC, meio de programa social. Mais da metade.
É por isso que, apesar de ter muita renda e tudo mais, muita gente ocupada, você não encontra emprego. As empresas estão sofrendo, tendo que aumentar salário porque não tem gente para trabalhar. É excelente análise. Verdade. Entendeu? Porque as pessoas não querem simplesmente trabalhar. Você tem um benefício, às vezes você está querendo. Se você não, hoje a pessoa não quer trabalhar por um salário mínimo. Porque ela pode ficar em casa recebendo R$836. Exatamente isso. Entendeu? Então, aí, o que a empresa tem que fazer? A empresa vai ter que oferecer muito mais do que isso. Pelo menos isso aqui, já que a renda média é essa. Mas o salário mínimo é mínimo, é pouco. Né? Sim, mas é o que a empresa poderia estar oferecendo. Aí a empresa não. Você empreender no país já é difícil. Oferecer o mínimo já é difícil. Então você não pode. Já tem que pensar, você que é empreendedor, quer empreender, você já tem que pensar nesse aspecto. Sim, sim. Você não pode pensar em. Se você está querendo dar o próximo passo em empreender, você não pode pensar em empreender pensando, vou dar um salário mínimo aqui, não pensar em um benefício, não pensar em uma assistência aqui ou ali, porque senão você não vai conseguir empregado, não vai conseguir um colaborador. A gente tem uma outra pessoa em comum, uma outra amiga em comum, que vira e mexe está tentando colocar uma pessoa para trabalhar, tu oferece um salário mínimo e não consegue. Fala, Vitor, me diga, você não vai conseguir nunca pagar um salário mínimo. Um dos clientes meu, ele consegue até chamar as pessoas para trabalhar na empresa, né, dessa pessoa. Só que ela coloca o seguinte, que a pessoa quando vai lá para poder buscar um emprego, ela fala assim, não quero assinar carteira não, porque senão eu perco benefício. Ela fala, não, tá bom, assina um contratinho aqui e tal. Quer dizer, fica um contratinho de gaveta, guardado, e a pessoa ela paga lá um salário. Não serve de nada e a pessoa vai trabalhar. Que na verdade serve para ele tomar um processo muito grande na frente. O que vai acontecer com esse colega seu, cliente seu? Essa pessoa vai trabalhar por 2, 3 anos lá, vai continuar recebendo o benefício, né? Vai receber o salário e o benefício, aí daqui a 2, 3 anos, por algum motivo que seja às vezes por nenhum motivo, ou seja, por algum motivo, porque ele me chamou de feio. Vai lá, chama um advogado e fala aqui, trabalhei 2 anos sem carteira assinada. Pronto. Acabou. O cara vai ter que pagar todo o salário retroativo com as multas, com as obrigações trabalhistas e as multas. Aí fecha o negócio. Exatamente. Você que é empresário que está fazendo isso, você está com uma bomba relógio debaixo da sua mesa ali, na sua gaveta, guardadinho, esperando para ser acionado. Você quer fazer isso? Pague um salário. Você quer pagar, você não consegue pagar. Tem forma de você fazer isso. Não vou ensinar nada ilegal aqui. Nunca vou ensinar nada ilegal. Eu não consigo pagar mais do que um salário. Pague um salário dentro da carteira, bonitinho. Mas dê benefícios. Pague bônus. Então vou pagar um bônus, vou pagar um benefício. E não é legal. Não é legal. Para que você possa motivar a pessoa a ficar lá e tudo mais. É o que eu vou falar para essa pessoa, né? Uma amiga nossa comum. Vai transporte, dê alimentação, dê bônus. São formas de você atrair e manter lá, já que você não consegue aumentar o salário. Mas nunca faça isso, senão você está com uma bomba relógio aí muito grande. Controle bem as horas extras. Isso aí é outra situação. Enfim, isso aqui que chamou muito a minha atenção, que mesmo o número, a notícia sai como 47, tiver de alguma forma, ou seja, pode ser qualquer forma, com carteira assinada ou não, que já seria ruim. Só que é pior ainda, porque é menos da metade. Exatamente. Na verdade, o empregador acho que paga muito, né? O empregado acho que ganha pouco. Então fica essa... É difícil ajustar essa balança. Complicado. Bom, fala de economia agora. A Super Quarta, mais uma vez, né? Elevou os juros aí ao maior nível em 19 anos. Mais uma elevação dos juros. Rapaz, eu fico me perguntando. Rapaz, eu acho que o Lula deve estar com uma raiva do Galípolo, cara. Ele só aumenta a taxa de juros. A promessa era, né, vamos começar a reduzir aqui e tal, mas não é o que está acontecendo, né? E aí o Comitê de Política Monetária, né, o Copom, subiu a Selic pela 6ª vez consecutiva e a taxa passou dos 14,25 para 14,75, ou seja, aumentou 0,5%, né?
É o maior patamar desde agosto de 2006, do governo Lula 1 ainda. E a decisão... De Lula 1 para Lula 3. Lula 1 para Lula 3. E aí a decisão veio após o choque de juros sinalizado em dezembro e reforça o tom duro do Banco Central no combate à inflação. E com os juros mais altos, o crédito, lógico, fica mais caro, né? E desestimula o consumo, e aí a cadeia vem seguindo, né? Mas deve ajudar aí no controle dos preços, mas também limita o crescimento da economia, que é uma tecla que o Lula está apertando direto, né? E o mercado projeta que a Selic encerre 2025 no mesmo nível atual, antes de começar a cair a partir de 2026. E mesmo com sinais de moderação na atividade econômica, o Banco Central citou uma inflação persistente em março. O IPCA subiu aí 0,56% e acumula 5,48% em 12 meses. Já a inflação projetada para 2025 continua alta, 4,8%, bem acima da meta de 3% e acima do teto, né? Que é 4,5%, né? Antes de você dar uma breve explicação do que significa esses juros altos, porque o que é a grande questão hoje, né? A gente acabou de falar sobre o aumento da renda da família, né? A grande preocupação, eu acho que o Banco Central vai deixar de se preocupar agora um pouco sobre a questão do dólar, né? É claro que talvez a grande preocupação era o tarifaço. Né? Como que o tarifaço ia mexer com a economia brasileira. Acho que na última reunião do Copom, esse era a grande preocupação. Hoje vai deixar de ser. Então, hoje ele vai observar o comportamento do dólar para poder tomar decisão se o dólar vai subir muito, desvalorizar o real. E nessa subida do dólar, se isso vai trazer inflação para o país, porque o aumento do dólar pode trazer uma inflação externa, sim. Que vai encarecer os produtos externos, encarecendo o produto interno. Pode acontecer de uma forma meio branda, pode. Mas a grande preocupação agora volta para a questão interna, porque é justamente esse número que a gente acabou de trazer. Qual foi a notícia anterior que a gente trouxe? O rendimento das famílias aumentaram. A gente está em pleno emprego, né? A gente acabou de falar que hoje a população ocupada está beirando 102 milhões de pessoas. Isso significa mais gente trabalhando, mais gente consumindo. Então, a grande preocupação hoje é que há um desbalanceamento entre pessoas ocupadas, consumindo, com o que a gente consegue entregar. Então, a nossa indústria entrega bem menos do que a gente consegue consumir, né? Consumir, o que a gente está precisando consumir. E aí, consequentemente, essa cadeia não está conseguindo... E é o que faz o contrabalanço é a taxa de juros, né? Isso. Então, assim, consumo alto, demanda baixa, faz com que os preços aumentem. Então, para segurar os preços, a gente tem que deixar o dinheiro caro, difícil de adquirir. E aí é isso que o Banco Central deve começar a fazer. Sim. Dá lá a explicaçãozinha aí. Então, aí vamos lá, o porquê do elevado custo do juros, né? Num país como o Brasil, né, que já tem uma dívida pública alta, manter juros elevados por tanto tempo é um ponto de atenção. E isso porque uma Selic mais alta, né, o custo da dívida pública ela tende a piorar e a trajetória do endividamento do país é como se fosse uma bola de neve. É igual a dívida que a gente tem de cartão de crédito, né? Se você não paga a fatura ali dentro do rotativo, vai só aumentando e aí vai virar uma bola de neve, você não consegue pagar mais. E é nessa situação que está a dívida pública do Brasil, né? E aqui mora outro problema. Com a piora do quadro de endividamento do governo, investidores podem deixar de aplicar recursos no Brasil e aí é o que causa o risco maior, né? Isso leva a um real mais fraco, né? Acaba trazendo um real mais fraco, o que é mais um fator que mantém a chama da inflação acesa. Esse é um dos motivos para acreditarmos, né, que mesmo com uma taxa de juros tão alta, vai demorar para conseguir controlar os preços e elevar a inflação para a meta, né? A Selic elevada, ela impõe custos para o país, tanto para a saúde das contas públicas, quanto também para o próprio crescimento econômico. E mesmo assim, esse é o único instrumento que o Banco Central tem em mãos para poder impedir que a inflação fuja do controle, né? Então, um futuro de juros mais baixo depende, né, de uma política fiscal equilibrada
E o controle de gastos deve pavimentar esse caminho, né, para a queda da inflação e aí permitir, né, que o Brasil se livre desse fardo do aperto da Selic, né? E lá fora o Fed manteve os juros parados, né, no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano, né, como já indicava aí as previsões. Eu acho que deve ter rolado uma conversinha de bastidor ali, né, antes, porque ele tomou essa decisão antes das principais negociações Com certeza. dos tarifaços, porque a conversa com a China estava acontecendo no Canadá entre ontem e hoje, né, e a notícia do Fed saiu um pouquinho antes disso, da conversa com a China. Sim. E isso mudaria Mudaria o jogo. todo o jogo, hein? Agora, uma tendência. Rogério, você tem costume de pintar, desenhar? Cara, eu gostava. Minha filha pegou esse gosto, ela gosta de pintar, de... É. E você, Roger? Pintar ou desenhar os dois? Os dois. Então, tem que fazer as contas, em 93 e 94, não sou muito bom de guardar datas assim, Pô, mas 93, 94, longe assim? Eu sempre tive dom para desenhar. Sempre desenhei e tinha... Tem até um nome específico que dão sobre isso. Eu via as figuras assim, revista, coisa de criança, né? Olhando assim, aumentava o tamanho da folha A4. E meu pai, na época, procurou, né, na minha cidade, né, um curso que tivesse e não achou. Rodou tudo, não achou. Achou um de pintura em tela. Então, eu fiz ali esse curso, fiz aula, né? Não era uma escola, nada, era uma casa particular. E eu fiz altos quadros pintados a tinta a óleo, que inclusive tem na minha casa, tem na casa da minha mãe. Isso. Artista. Podia ter seguido, né? São quantos anos? 94 para cá? 94 para cá são 30 anos já. Imagina? 31. 30 anos de... Então, olha que curioso. Pintar virou best-seller. O campeão de vendas não ensina, não emociona e nem pensa. Mas vem com cachorrinhos e um espaço para pintar. Não é terapia, mas é terapêutico. Entre os 11 livros mais vendidos da atualidade no Brasil, Sabia que você ia falar disso. 4 são livros de colorir para adultos. No topo do ranking aparecem 3 títulos da série Bob Goods. Minha filha vive me pedindo livro. Papai, me compra Bob Goods. Pior que tem um monte de adulto falando esse negócio de Bob Goods. Tem. Eu ainda não vi esse negócio. Repletos de desenhos, fotos de cachorros, ursinhos e gatinhos. O negócio é legal mesmo. E você está pintando também? Não, eu não. Quem pinta é minha filha. Aí fica Mas a briga lá em casa. adulto, isso? É pra adulto. O livro é pra adulto, mas ela tem um jeitinho, tá? Ela pinta direitinho. Aí meu filho fica querendo também pintar lá, mas aí ele não tem jeito. Aí, Ele é novo, aí fica ele. brigando com a irmã, né? Ih, um brigueiro. Bob Goods. Então, para você ter uma ideia do mercado, entre o final de dezembro de 2024 e o início de março de 2025, mais de 150 mil cópias de livros de colorir voaram das prateleiras do Brasil. Nossa. Desde vídeos pintando e relaxando que bombam no TikTok, até canetinhas que parecem multiplicar nas prateleiras, a tendência de livros de colorir virou um verdadeiro fenômeno no Brasil afora. Verdade. O impacto por trás da febre, a popularidade dos livros de colorir vai muito além da moda, refletindo a busca por experiências mais leves e relaxantes em vez de leituras densas. Em 2024, o mercado editorial brasileiro registrou um crescimento de 7% no faturamento, totalizando 2,23 bilhões, Uau. apesar de uma leve queda no volume de livros vendidos. O curioso disso é porque a gente não está falando só em vender livros. A gente pensa em todo o mercado que vem junto com isso. E aí eu comecei a parar a pensar, quando eu ando em São Paulo, principalmente ali na Paulista, que eu começo a ver, não existe mais banca de jornal, né? Acabou. As bancas de jornal, principalmente ali na Paulista, vende tudo, menos jornal. Menos jornal. E aí, assim... Só falta também dizer que a banca de jornal estava vendendo Bob Goods. É muito. e assim, o que mais tem lá é isso, livros para colorir. Eu falei, cara, quem é que consome tanto esse negócio? É tanta criança assim querendo esse negócio. Pior que é. Mas não é só isso, não. É um mercado gigantesco que vem junto com isso, que é o... canetinhas. É muito estojo de canetinha nas bancas de jornal.
assim, Virou uma febre. E é o lance do empreendedor, né? De você... E falar em empreendedor, vamos parar aqui um pouco as notícias, que eu lembrei de uma coisa que era para ter falado no início do episódio. Né? Como que é a visão de empreendedor, né? Porque, assim, você pensa no negócio, vou vender coisa para pintar. Mas não é, você tem que vender as coisas para pintar também. As canetinhas, os lápis. Sim. Imagina como a Faber-Castell está vendendo para caramba, e tudo que envolve tudo isso. Borrachas e tudo que envolve toda essa indústria que movimenta isso aí para pintar. Como isso interfere, né? Até mesmo quem precisava, o quanto isso deve estar caro agora, né? Porque antigamente eu comprava canetas e lápis para colorir na época de comprar material escolar. Agora, não é tão caro quanto Faber-Castell, não, tá? Eu comprei um conjunto de canetinha para minha filha, com um livrinho, R$70 no Mercado Livre. Mas eu imagino que você deve ter que comprar mais vezes, porque deve ser comprar só os livros, e aí vai acabando. Vai acabando de pintar, a canetinha também não é duradoura, ela vai acabando, aí você tem que consumir mais, né? Senão... Não, imagino que o mercado acaba tendo que... ficando mais caro, porque antigamente o que você comprava de canetinha e lápis, que era uma vez ou duas no ano na época de colégio, agora você está consumindo mais e a vezes. canetinha que serve para pintar o livro do Bob Goods não é qualquer canetinha, não. Ah, tem que ser, né? Porque tem que ser a canetinha que vem com o livro do Bob Goods, senão serve. Tá, se eu falar com a minha filha lá em casa, não, você tem um monte de canetinha pintada. Não, pai, tem que ser a canetinha do Bob Goods. Não, e por falar nisso aí, sobre a questão do empreendedorismo, né? Então, enquanto eu estava ontem sentado lá no restaurante, por isso que eu me enrolei na hora, porque eu falei que eu tinha que falar alguma coisa. E aí eu estava lá, então, dando nota pro vinho, tentando ver quais as notas do vinho, a framboesa, era rubi, notas, tinha um gosto de chocolate. Não, eu senti chocolate no vinho, depois fui, não, esse vinho tem chocolate, não é possível. Eu fui ver mais a fundo, tinha mesmo. E aí... me veio uma ideia de negócio, na mesma hora eu mandei mensagem para um amigo meu, de infância, que ele é bem mais velho do que eu. Fábio, você é bem mais velho do que eu. Quando eu era criança, já era adulto. Então, apesar de ser meu amigo de infância, porque eu era criança, né, a gente chamava na minha época de Fábio Cachorrão. Será que ele lembra disso, né? Ele é um mega empresário hoje, ele é dono de uma empresa que produz softwares e tal. Xuxa, né? Pelo apelido do cara. Né? Não, o cara é fera, fantástico. E aí eu pensei logo um aplicativo assim do nada, um aplicativo totalmente disruptível para o mercado. Eu comecei a mandar mensagem, falei, Fábio, assim, faz isso, assim, para assim. Aplicativo de relacionamento, mas disruptível. Aí eu falei, cara, eu não quero nem saber de contrato agora, nada não. Mas vou jogar tudo para você aqui. Eu estava deitado no sofá. Enquanto você estava preocupado com o teu Roger, eu estava falando com ele sobre algumas coisas do aplicativo. Aí ele fez algumas perguntas e tal, começou a se interessar. Aí a gente ficou de conversar hoje, mas acabou que eu tive outras prioridades. Olha como as ideias surgem do nada, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Falar sobre negócio. A 3G Capital, né? Ela é uma gestora dos bilionários aí, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sucupira? Ou é Sicupira? Sicupira mesmo? Acaba de anunciar a sua maior jogada em 3 anos, a compra das Catchers, a terceira maior marca de calçados do mundo, por 9,6 bilhões. Não sabia. Não conhecia a marca. Só fui saber depois que eu dei essa notícia. Conhece? É um Szinho, tem um S assim. Não. Inclusive, eu conheço a do V. Da vírgula, sabe? Nike? Não sabia que era um V. Nem eu faço ideia de um V, não. Você acha que é um... Não, eu cheguei a pensar porque, tipo, por causa o Stanley, né, que começou nessa... Aí eu pensei que Cat, a pronúncia parece, né, que é uma concorrente, né, uma empresa concorrente desses produtos também. A Cat é com K, né? Uhum. Aí eu até pensei que fosse porque tem uma que já está produzindo calçados também. Eu acho que para levar, para levar esse negócio de qualidade, durabilidade. Pode ser.
Bom, e aí é o seguinte, com mais de 5 mil lojas no mundo, presença em 180 países e um faturamento de 9 bilhões em 2024, a marca, que é da Califórnia, né? Ela aposta em conforto e acessibilidade, fugindo do hype fashionista da Nike e da Adidas. Eu acabei de falar da Nike, né? E o resultado qual foi? Suas ações dobraram nos últimos 5 anos, enquanto a das outras caíram cerca de 30% no mesmo período. Isso tudo sem nem patrocinar nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém. Totalmente low profile. Exatamente. Bem a cara dos três. Do trio Virato. E aí, outra noticiazinha aqui também, né, mirando um mercado em alta, né, o setor de tênis ele pode chegar a 170 bilhões de dólares até 2033. E mesmo com um cenário de tarifas comerciais e incertezas globais, a Skechers soube manter o pace, né, o seu patamar ali, e bateu o recorde de vendas no primeiro trimestre de 2025. A Skechers deixará a bolsa e será controlada pela 3G, mas a família fundadora segue no comando. Um clássico do playbook, né? E o Lehman diz, né? Comprar barato, crescer junto e lucrar muito. A aquisição marca o retorno da 3G às compras de peso após 3 anos turbulentos e polêmicos com a fraude contábil da Americanas. E conhecida por seu estilo hands-on de gestão e foco em eficiência, a gestora tem no currículo gigantes como Ambev, Burger King e Kraft Heinz. Vai fazer esse estilo, né, do Triunvirato, né? Tem muitas histórias sobre esses três, né? Muito interessante. No começo, o cabeça, né, o João Paulo Lemann, que idealiza a 3G Capital, e aí ele começa com a Brahma e manda, para quem não conhece um pouco a história, tem um livro, leitura obrigatória para quem queira. Esqueci agora o nome do título do livro, daqui a pouco eu lembro. Mas aí ele manda o Marcel Terry e assim, ele sempre faz o seguinte: ele manda um dos três para um negócio, ele pode escolher contratar qualquer pessoa do mundo, para o salário que for, para ser o braço direito dele. Aí ele vai, pega o Marcel Teles, Marcel Teles, você vai para a Brahma e vai tomar conta da Brahma, e escolhe o cara para ser o seu braço direito. Sim. Aí ele conta a história, escolheu o cara lá e vai com aquela ideia, né? O cara político. E o Beto Sucupira, o Berto, né? Beto, porque eu já trabalhei na B2W e ele vai para lá, para Americanas, o Sucupira. E aí o João Paulo Lemann foi visitar uma... Não sei se foi... Acho que foi numa fábrica, alguma coisa assim. E foi justamente no período em que eles estavam fazendo a nova identidade. A gente até fala de marketing, né? A gente já fala muito de marketing hoje. Bom, Aí eles estavam fazendo a mudança da identidade visual na época e estavam adesivando todos os carros. E eles, os caras são os três mais ricos, está entre os três mais ricos do país, né? Nunca viajaram de primeira classe, ninguém da diretoria, nem eles. Corta tudo que puder cortar, corta. E é assim. Então, carro é o carro da empresa para buscar eles. Nunca carro caro. Tudo que puder cortar, sim. Então, pegaram o carro da empresa para pegar eles lá, para levar até a fábrica, ia voltar e tudo mais. Fizeram isso, pegaram o carro da empresa, foram lá, pegaram no aeroporto, fizeram a reunião, e quando eles estavam terminando a reunião, o dia inteiro terminando a reunião, quando eles iam voltar para o escritório, para o hotel para descansar e para ir embora, veio o gerente da fábrica, alguma coisa assim, com um carro, que é o carro da empresa, mas sem estar com adesivo, oferecendo para... Porra. Aí eu tenho os detalhes todos no livro. Aí o cara chega oferecendo o carro para levar, como se fosse um agrado, né? Para levar os caras num carro mais chique, mas sem adesivo. Caraca. Esse cara que era um alucinado, lunático, ele sai dentro do carro. E o Marcel Teles dentro do carro, na época era um Blackberry, alguma coisa assim, mexendo assim, o cara alucinado. Ele chega a dar um chute no carro, na porta do carro. Olha esse carro, nada, olha isso aqui, não sei o que. Você entra no carro, mas grita de braveja, fica puto. Entra no carro e vai pro hotel. Aí ele entra, como se nada tivesse acontecido, começa a sair com o carro. Aí o Marcel Teles só fala assim, pô, mas não precisava dar um chute no carro, né?
Mas isso eu já vi o Beto Sucupira enchendo o carro, caminhão, porque ele passou na frente da Americanas. Aí acharam que ele estava descarregando o caminhão. Ele falou, segura aí, tudo bem. Aí continuou fazendo. Tem várias histórias assim, cara. Então é legal ver eles voltando no mercado aí. E o próxima notícia é para falar de um dos sócios deles, que infelizmente se aposentou. Quem? Quem? Buffett? É. Rapaz. Finalmente se aposentou. Rapaz, parou? Parou. O oráculo de Omaha decidiu se aposentar. Enquanto o Brasil vibrava com Lady Gaga, no fim de semana o mercado financeiro parou para ouvir outra estrela, o Warren Buffett. O investidor mais famoso e quinto homem mais rico do mundo anunciou que vai deixar o comando da Berkshire Berkshire Hathaway. Isso, Hathaway. No fim do ano, após 6 décadas no cargo. Alex aí. Alex, tem que botar o Alex para falar essas palavras aí. O anúncio foi feito durante a reunião. Eu nunca consegui falar o nome da empresa dele completo, sempre me confundo na última palavra. Sempre, desde a época do mestrado. Após 6 décadas no cargo, né, o anúncio foi feito durante a reunião anual da empresa. Aos 94 anos, Buffett continua com a cabeça tão afiada quanto o seu gosto por McDonald's no café da manhã. Que beleza. E Coca-Cola no almoço. Rapaz. Não é à toa, né? Ele deve ter conhecido o Ray Kroc, né? Vamos falar aqui. É porque ele é um dos maiores investidores de ambos. Né? Uma dose do contexto. Buffett comprou a Berkshire em 1969, quando a empresa era apenas uma fábrica de tecidos. Sabia dessa história? Não. A empresa dele era uma fábrica de tecido. Hoje a companhia controla mais de 60 negócios. Tem participação em empresas como Apple, Coca-Cola e Nubank. Nubank também? Nubank, E vale apenas 1,16 trilhões. Trilhões de dólares. Caraca. Em seu discurso, Warren Buffett também anunciou que seu vice-presidente Greg Abel vai assumir como CEO no próximo ano. Segundo ele, só seus filhos sabiam da decisão. Após o anúncio, o investidor ainda foi aplaudido de pé. Rapaz. Durante o encontro, Buffett também comentou o cenário econômico atual, criticando o uso das tarifas impostas por Trump como instrumento político ao tornar o comércio uma arma contra outros países. É um grande erro. Assim disse ele, né? Como conhecido por muitos como símbolo do capitalismo clássico, aquele que aposta no longo prazo, na paciência e nos negócios maravilhosos a preços justos. Buffett acredita ter valorizado a empresa em 5,5 milhões por cento desde 1964. Desde 1964. Valor extremamente maior do que os 39,54%, 39.000% praticamente, né? Alcançados pelo S&P 500 no mesmo período. Rapaz. Bem, é claro, era uma empresa têxtil falida que ele comprou, que aí tem uma história que conta, né? Como que foi a virada de jogada dele comprar a empresa e tal. E não era dele, ele comprou essa empresa de tecido, aí depois virou essa Será que uma não tem empresa filme de desse investimento. cara, não? Filme eu não sei se tem, mas tem vários artigos e histórias sobre a compra da Berkshire. Eu gosto de ver esse tipo de filme, assim. Muito sabe? legal, já li várias vezes. E aí hoje vale 1,16 trilhões de dólares, é um valor de um Brasil, né, em ativos. Ele é um dos maiores acionistas da Apple, da McDonald's e da Coca-Cola. É por isso que ele fala que come todo dia McDonald's e bebe Coca-Cola. E é isso, né? Ele fala que valorizou a empresa dele 5,5 milhões por cento desde 64. E no mesmo período, a Bolsa de Valores, a S&P 500, valorizou 39.000%. Enquanto a dele valorizou 5,5 milhões por cento. Caraca. Bem, acabou, né? É. Tem um finalzinho para acompanhar. Mais uma vez eu não vou ler a historinha do Napster. Vamos falar sobre o Roger, mas para finalizar, 13/5 vai sair a inflação ao consumidor CPI de abril dos Estados Unidos. 13/5 vai ter a ata do Copom e a gente espera para ver o que deve vir um tom mais brando dessa vez. 14/5, pesquisa mensal dos preços, PMS de março do Brasil.
15/5, pesquisa mensal de comércio, PMC de março do Brasil, e 15/5, PIB do primeiro trimestre do Reino Unido. Abemos Papa também, né? E abemos Papa. A gente não falou. Falar nisso, um outro dom do Roger, que ele é DJ nas horas vagas, sabia? Ah, é? É DJ. Falando em Papa, Lembrou de você. Porque é Papa com DJ. Agora você pode botar. Levamos 17. Eu também já fui DJ nas horas vagas, eu me aposentei. A gente levou 18 anos para botar aquela trackzinha lá. Papa americano. Ah, foi, Isso aí viralizou. É verdade. Até o Vaticano já escolheu o novo Papa. E você ainda está fugindo de tomar uma decisão? Nem toda escolha precisa de fumaça branca. Vai lá e resolve. É verdade. Sem fazer fumaça, vai lá e resolve. Não precisa nem fazer fumaça. Então agora nós vamos apresentar, né? Nosso convidado. Seu nome é Roger, o quê? Seja mais difícil ainda do que falar Roger ou Rogério. Aí por isso tá vendo? Ia falar Roger, né? Tá vendo? Nem você acerta o seu. Roger B. Vitória Pinheiro. B. Vitória. B. Vitória, B. Vitória, né? Que é um Vitor no meio, hein? Presta atenção. Ele conseguiu ver isso. É ser Vitor. Cara, é ser Vitor. É Bi Vitor. Seja vivo. Aí você imagina, eu vou falar Roger, a pessoa, o quê? Aí eu falo Roger Pinheiro. Melhor. Encerra logo. Entregador, então. Seja Vitor. Assim, a gente agradece por você ter aceitado o convite, né? De ter vindo dar essa entrevista pra gente. E a gente queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você até mandou aqui um relato um pouquinho, né? Eu vou dar uma lida aqui, se você me permite, né? Lógico. Que antes de criar estratégias digitais para outras empresas, você viveu na pele os desafios, né? De empreender e atuar no mundo corporativo, né? Você é formado em administração, né? Administração de empresa. Também, legal. Vitor também, só tem administrador aqui, né? Com a trajetória marcada por experiências em grandes empresas, não estava ligado diretamente ao marketing, né? Mas sempre esteve envolvido com áreas comerciais, relacionamento B2B, fazendo muito networking, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? E aí, em 2005, ao empreender pela primeira vez, que você viu que o marketing certo é o que faz o negócio acontecer, né? E foi ele que trouxe os clientes, né? Gerou vendas e aumentou o faturamento, e aí você passou a enxergar, né? O marketing como uma parte do negócio, né? E aí, fala um pouquinho com relação à questão do marketing. Tanto para a empresa pequena, as grandes, lógico, né? Investem em marketing pesado, né? Agora, para as pequenas, como é que faz isso acontecer? Primeiramente, agradecer também aí o convite, né? Sim. Muito grato aí. Obrigado ao Vitor também. Então, é exatamente isso, né? A gente vê, né, tantas empresas grandes aí, tá? O marketing, né, a todo instante, que seja na televisão, né? Sim. Nos reality, né? E empresas que, propriamente ditas, são grandes, né? Que talvez não precisasse daquela exposição ali, né? Então, o legal, você, né, botou muito bem aí, quando eu converso com os clientes, eu sempre falo isso. Porque nem é só a questão de procura de cliente e venda. O principal é venda, né? No final é sempre, no final é a venda. Se fosse assim, né? A Coca-Cola, né? Não ia precisar de marketing, né? O McDonald's, né? Então você vê que eles estão ali. E você falou também agora há pouco aí que essas grandes empresas, elas determinam ali um percentual do faturamento dela que deixa ali para o marketing, né? Eu não sei se é 10% a 15%, né? Varia mais ou menos isso. Então, tipo assim, né? Se as grandes se preocupam com isso, porque as pequenas não, as médias e pequenas. E com isso, eu já vinha, né? Como eu falei assim, indiretamente sempre tive o marketing na minha veia, sempre tive um dom, né? Eu utilizo também, né? Crio arte, né? Arte design que fala. E então sempre fui envolvido indiretamente, sempre me chamou a atenção, até quando eu me formei, entrei na verdade na faculdade, eu falei assim, poxa, mas também não tinha muita oportunidade, e eu naquela época, que foi em 2009, eu não via, eu achava que isso daria certo mais assim capital, né, em cidades grandes e tal, e na minha cidade eu achava que não tinha espaço. Você é de onde? Eu sou de Macaé. Ah, tá.
Macaé, Ok. nascido e criado em Macaé. Gosto de falar isso, a gente considera como extraterrestre, né? Você nasceu em Macaé, a maioria é flutuante. E aí, na época, tinha poucas opções, né? Tinha engenharia, tinha jornalismo, aí eu optei até pela questão do mercado na administração de empresas. E, lógico, saindo de lá, eu consegui, né, ser empregado em grandes empresas multinacionais, graças a ter o nível superior e sempre, né, próximo a cargo de gerência, e tinha um sonho empreender, né? E né, a gente sempre procrastinando, e quando foi em 2015, foi onde eu empreendi pela primeira vez. Só que aí, se vocês lembram bem, o que aconteceu em 2015? Vitor que gosta de perguntar. 2015? Lava Jato. Eu já sei. Ah, foi Lava Lava Jato. Lava Jato. Aí você imagina, né? O cara pela primeira vez já sabia, assim, entre aspas, que empreender não é fácil. E quando você começa, na verdade começa não, Você foi pego na Lava Jato? não, não envolvido no Lava Jato, mas o Lava Jato me pegou. Mas te prejudicou. Né? Me prejudicou. E aí eu me vi num momento assim que, cara, todo mundo fechando o negócio, eu estava no meio do caminho, falei assim, e aí, a gente continua, né, perde 100%, ou para por aqui e perde 50%, você imagina. Né? E onde eu estava abrindo o negócio, eu fui meio ousado, que lá não era um polo comercial, era um ambiente, né? Era na zona sul da cidade, na próxima à praia, mas não estava no miolo ali onde os outros comércios estavam, né? Principalmente porque era da área gastronômica. E aí, Nessa época você abriu o restaurante? 2015. Finalzinho, 2015. 2015 para 2016. E aí decidi ir em frente, né? E aí teve toda aquela loucura. Enfim, né, como eu falei, foi na área gastronômica, isso daí rolou por um período de 5 anos. E aonde que terminou o negócio? 2020. Que vocês... Na pandemia. A pandemia, Mas assim, lógico, né? Não, a pandemia diretamente e indiretamente acarretou muitos problemas para todo mundo, né? Então Sim. não foi só eu, então eu considerei aquilo, relevei na época, mas a gente viu assim, numa época que acho que foi março, né? Esse dia até vi alguma coisa, não lembrava exatamente, foi 11 de março que foi decretado. Foi 11 de março. 11 de março. E aí, enfim, muitas coisas começaram ali a embolar o meio de campo. Mas assim, tem muita gente que pergunta, pô, mas o negócio deu certo? Eu falei, não deu, por 5 anos. Até porque na área gastronômica, eu não sei estar no meio do polo e conseguir permanecer 5 anos com um negócio desse, que, né, quem da área sabe que é bem difícil, que normalmente na cidade lá dura aí 1 ano, 2 anos no máximo, enquanto é novidade e tal, e depois cai muito. E aí, o que aconteceu? Fechando o negócio, né, aquela loucura toda, não só eu, muita gente se voltou para o lado do marketing, porque era a única coisa que está, marketing digital, né, que a única coisa que estava funcionando naquele momento, né? Ninguém estava trabalhando, as portas tudo fechadas, até quem não tinha o interesse teve que se interessar, quem não sabia mexer tinha medo, teve que perder o medo e partir para o digital, né? Isso estou falando todos mesmo, a tia que trabalha, né, com bolo, sempre trabalhou, nunca precisou, vendeu para os vizinhos. Ela começou a entrar para a rede social para tentar desenvolver vendas ali, né? E aí, eu também, logicamente, né, já tinha isso no sangue, eu comecei a dar uma atenção melhor. Mas quando muita coisa assim, se volta para um determinado ponto, eu não gosto muito de ser mais um do negócio. Sempre tive isso, né? Portanto, eu lembro na época aí que eu me formei, né, em administração, tinha uma onda nessa época na cidade também, que era segurança do trabalho, técnico. Rapaz, sim, parecia que todo mundo, Todo técnico segurança. Aí aquilo me causou, falei, não vou para esse lado não, vou para outro, porque, né, enfim. E aí o marketing digital veio, né, à tona aí e começou a fomentar cada vez mais, né? O marketing ele sempre existiu, sempre vai existir, nunca vai acabar. O que muda são as formas de trabalharem isso, né? E aí eu vim, né, ainda nesse tempo até de uns 2 anos depois, né, eu comecei a trabalhar também com um grande amigo meu, numa empresa também de terceirização de mão de obra, ou seja, voltei para o mercado, né, atuei lá numa parte de gerência com ele, e o que aconteceu? Né? Eu acabei indo para o comercial, que o comercial acaba, né,
conjugando com vendas ali. E fiquei esse tempo com ele, depois disso, aquela sensação de tipo assim, cara, o empreendedorismo, né, ainda tá, né, eu sempre procurando, nunca sosseguei, sempre estou procurando alguma coisa, sempre é chegar ao ponto de ver um ponto comercial bacana alugando, e você pegar o telefone ali e ligar só para você estar por dentro, né, ficar ali, saber o quanto tá valendo no mercado, como é que estão as coisas, nunca saindo disso, e sempre procurando coisas e tal. Aí eu conheci, né, na verdade foi uma história bem interessante, né, eu vi essa história no LinkedIn, né, essa história, eu vi essa oportunidade no LinkedIn, numa empresa, né, que estavam contratando uma área comercial lá, eu vi um pouco ali sobre aquilo e me interessei bastante. E entrei em contato, uma pessoa comercial lá me deu atenção e estava conversando. Naquilo, ou seja, né, explicando, eu estava interessado em me colocar naquela empresa, tão bacana que eu vi a estrutura dela e tal. Nisso a pessoa conversando marcou uma reunião online comigo. Falei, beleza, vamos marcar e tal. Aquela reunião ali durou, coisa que normalmente falava que ia ser 10, 15 minutos no máximo, para me conhecer, né? Eles acharam interessante o meu currículo e tal. Isso ali, acho que foi por 1h30 mais ou menos. Uau! E aí o que aconteceu? Eles gostaram bem do que a gente conversou ali e eu também gostei muito do que eu vi sobre a empresa, né? E eles não estavam vendendo a empresa para mim, eles estavam mostrando para eu, né, saber onde eu estava querendo colocar. Até porque tinha oportunidade fora da minha cidade e eu tinha que pensar. E aí eu comecei a me aprofundar sobre essa empresa e achei muito bacana assim, toda a estrutura dela, o tempo de casa que ela tem. E aí eu falei para os caras, falei, rapaz, tem uma novidade aqui, eu não quero trabalhar para vocês, quero trabalhar com vocês. Cara, como assim? E aí eu vi que a empresa, ela tem, além desses anos aí no mercado, ela tem também várias unidades espalhadas no Brasil. E eu adquiri uma unidade dessa para estar atuando, né, diretamente com o marketing dessa vez. Eu falei, cara, vou aceitar isso aí, né? O marketing nunca saiu da minha vida e foi aí que eu entrei nesse mercado, né, e com o propósito de ajudar não só, né, a empresa, ela pelo tempo que ela tem de grandiosas empresas aí, estou falando empresa mesmo eu como, cheguei a olhar no site lá, Bob's, Balduco, Óticas Carol, Porto Seguro, Spoleto, né, nesse nível aí. E a intenção, né, do CEO, né, e isso foi interessante também, eu consegui assim, numa oportunidade eu falei com o próprio CEO da empresa. Isso trouxe mais uma segurança ainda, né? O cara já assim, mostrou que gostou e me empolgou isso. E aí eu falei, cara, a ideia deles, na verdade, era estar se expandindo para atender, como você falou, não só as grandes, mas as médias e pequenas também. Tem muita gente que acha, por estar nessas empresas, deve ser algo muito caro, deve ser algo impossível, né? Enfim, e não é. E eu estou com esse propósito de levar isso, né, principalmente para a minha cidade, para fomentar o comércio local. Porque tem algo interessante. O marketing digital, ele se formou assim, de tanta obrigatoriedade nos comércios, né, nos negócios, nos empresários, que hoje, se você perguntar a alguém, a pessoa ela tem vergonha de dizer que não sabe, que não conhece. Essa né? é uma pergunta, né, Roger? A importância do marketing digital nos negócios. Exatamente. E pegando esse gancho, né? Então, as pessoas, quando você pergunta se você já está fomentando aquilo dentro da empresa, a resposta rápida, ela fala que sim, que sabe e tal. E foi isso que me causou, assim, uma certa curiosidade, né? Eu falei, cara, não sabe. Quando a gente vê mesmo, se aprofunda no negócio, fala, não sabe, né? E todo mundo, todo mundo sabe do que se trata, né? Sabe que é importante, sabe que é necessário, mas você tem. Na hora de aplicar, não sabe. Inclusive, sobre marketing digital, a gente já tem 2 perguntas aqui de duas pessoas que estão assistindo a gente bacana. a live aqui. A gente pode deixar para ler no final, né? Pode. Melhor. Ou, sei lá, você que sabe, quer responder agora? Uma delas está dentro do que a gente está falando aqui. O Igor Azevedo, ele perguntou qual é a tendência do marketing digital. Você acha que está sendo subestimada hoje? Era uma pergunta que a gente ia fazer, né? Se já está saturado. Exatamente. Eu vou responder. Está bem saturado. É mesmo? De pessoas ruins fazendo negócio. Tá. Eu ia chegar lá, cara. Muito boa pergunta. Foi isso também que me incentivou.
Foi quando, né, eu estava conversando aqui. Eu vi que as pessoas não sabiam e elas entregavam a empresa dela, o negócio dela, para fomentar, que eu falei, no final é sempre vendas, né? De tudo, Sim, de no tudo final, ali o caminho o objetivo é vender. É vender. Então, eu percebi isso e falei, cara, o negócio está ali. A pessoa, não, eu sim, já teve aqui uma empresa, uma pessoa, né? Normalmente, igual que eu falei, a pandemia, ela fez muitos profissionais, entre aspas, né? Nessa situação aí. E tem pessoas que ali saíram vendendo isso, né? E não é só na área do marketing, né? A gente viu isso na área de obra também, né? Você precisar aí de um pedreiro, alguma coisa assim, e de repente não entrega aquilo que você está esperando, né? Se formou esses profissionais, entre aspas. Uns sim se encontraram, mas outros ali tentaram fazer uma renda daquela forma e não foi legal. Então, no marketing, eu percebia isso. Então, a pessoa vinha meio traumatizada que, eu gastei um dinheiro ali, não trouxe resultado, aí depois eu fazia uma entrevista, perguntava, e quando vê, era uma pessoa ali, um cara que ofereceu, ela precisando, o cara chegou no momento ali, ofereceu, passou uma boa lábia e conseguiu ganhar esse cliente, né? Porém, só que aquilo, ele ganhou só por uma vez. E a gente é muito focado em relação ao resultado, que é isso que é a diferença. Ótimo. É isso, né? Eu vi que você instalou assim, falou assim, cara, tá saturado. O cara veio falar aqui. Já fiquei assustado, já. Mas é isso, tá saturado, assim, tem muita gente fazendo, tá? Mas não são pessoas que entregam resultado. Sim. E o propósito da empresa é essa, é entregar resultado. Mas o que é um marketing digital bom e ruim? O bom, o ruim é aquele, né? Que a pessoa, poxa, eu já chegou aqui, anúncio para mim aqui falando, né, ganhe, atinge 10 mil pessoas por R$99. Eu olhei aquilo e fiquei curioso. É porque eu entendo, né? Mas se eu não entendesse, eu ia achar, né? Eu falei, pô, R$99 vou atingir 10 mil pessoas. Mas aí tem as pequenas letras, palavras ali. Letrelinhas lá, né? Aí... Então, o que acontece, né? Respondendo a sua pergunta, a diferença do ruim para o bom. O ruim é isso, a pessoa ela promete uma coisa que no final não entrega. O cliente ele está esperando ali mais vendas, mais clientes, ou mais seguidores na rede social, que tudo fomenta, né? A gente fala que o final é vendas, mas sim, a rede social dele, as pessoas começam a criar conexão, começam a seguir. Vai gerando todo o meio dele de comunicação. Pode prometer venda para mim? Não, mas realmente... Você promete o resultado. Promete... Você promete o resultado. Nem resultado também. Não, uma coisa, assim, a gente não consegue exatidão de falar, você vai faturar tanto, ou vai vir tantos clientes. Mas fazendo com a pessoa certa, com uma agência, algum que traz resultado, até porque isso tem métricas, é mostrado mensalmente para o cliente saber o que realmente está acontecendo, entendeu? Ele responde o que você está perguntando. É uma forma ele ver, cara, tem como a gente vê quantos cliques que o site dele, a rede social, não é só seguidores, estou falando cliques mesmo, num produto dele ou um serviço que ele vende, né? Então a gente consegue mostrar, é diferente, não é algo, por mais que ele não conheça dentro o marketing digital internamente, mas tem como mostrar isso em números, que o próprio sistema dá. Né? Então aquilo acaba mostrando, o negócio está funcionando, lógico também que não é da noite por dia, né? Tem gente que quer investir hoje e chegar semana que vem já está chovendo de cliente. Né? Eu imagino que você não consiga vender alguma coisa. Você pode, depois do processo, você consegue demonstrar o resultado. Porque assim, após isso, você pode colocar isso no portfólio. Eu quero dizer o seguinte. Vamos supor que eu contrate você, eu tenho um produto, vendo canecas. E a gente colocou lá. Porque você falou que viu um anúncio, você viu algum anúncio de alguém vendendo marketing digital, atinja não sei quantas, 99 mil pessoas. Deve ter sido um tráfego pago, né? Um tráfego pago de alguém vendendo um anúncio de 99 mil pessoas. Atingir 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Isso vende, quem está vendendo aí para uma pessoa extremamente leiga. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento não precisa. Basta você entrar no Instagram, no Facebook ali e contratar eles mesmo o serviço, né?
Você vai botar ali o cartão de crédito, vai definir ali que um range de locais que você quer, faixa etária, ali já vai te dizer quantas pessoas você vai atingir. Mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. Mas assim, é exatamente o que eu estou falando. Para uma pessoa extremamente leiga, aquele anúncio, com completamente zero de informação. Esse anúncio. Aqui Porque se a pessoa tem o mínimo de conhecimento, se a pessoa tem o mínimo de conhecimento, esse anúncio já não serve. Esse é o primeiro ponto. Agora, vender o marketing, se você chegar agora vou chegar numa empresa que vendo canecas. Vitor, eu quero te oferecer meu serviço de marketing digital, você vai vender 10 mil canecas a mais. Você não pode dizer isso, né? Não, como eu falei. Porque você pode, no máximo, depois do seu serviço... Aumentar suas vendas, aumentar seu resultado. Agora, falar que você vai vender 10 mil, isso é impossível. Porque você pode dizer, eu trabalhei na empresa do Vitor e consegui aumentar em 5% a quantidade de vendas dele, de canecas dele. Isso depois de um trabalho feito. E aí você vai ter que mostrar dentro do período. O Vitor trabalhou durante o ano de 2024, ele vendeu uma média de 10 mil canecas diárias. Durante o ano de 2025, que ele trabalhou com o nosso marketing digital, ele passou a vender 15 mil canecas diárias. Então, ele passou a ter um incremento de 50% de vendas diárias de caneca. Aí, a conexão ela é muito importante. Tipo assim, tem um remarketing, né? Tem toda forma, isso causa relacionamento também, dependendo do produto ou serviço que o cliente trabalha. Inclusive, eu trabalho com relacionamento. Se você chegar aqui, cara, quanto que é? Eu não vou te dar esse valor, e não é porque quero esconder, que quero, de repente, te vender através de lábios ali, porque realmente o atendimento ele é personalizado. Né? Eu não tenho como eu falar que o seu produto ou serviço é o mesmo produto ou serviço dele que vai ter a mesma. Então, o importante é o seguinte, sempre acontece uma reunião, né, para fazer uma análise do negócio, ver o que o cliente tem, o que aquele cliente não tem, como ele está, a posição dele no digital, na internet, né, a gente consegue ver isso, e dali falar exatamente o que ele precisa para atingir o objetivo que ele também quer. De repente ele só quer reconhecimento de marca, ele não precisa, é difícil falar não precisa de cliente, né? Eu não consigo encontrar alguém que fala não quero cliente, né? O cara também, de repente ele não está precisando ao ponto de, mas sempre é bom, nunca é demais, né? E naquilo ali, cara, ele ter uma percepção do que ele está precisando mais do que deveria. Sim. Então, tipo assim, deixa eu explicar melhor, né? Ele vai... É porque, na verdade, eu ia responder o que você falou antes, né? Mas aí você acabou esticando. Quando você falou, depois eu volto nesse trecho aqui, quando você falou assim, que ele entrar lá e fizer, né, a questão do raio e tal, tem muitas pessoas, e você falou algo interessante também, acho que você ia falar sobre isso. Tem duas perguntas aqui, inclusive, só antes de cortar, estamos com 133 pessoas online, tá? Agradecer aí as 133 pessoas que estão assistindo a gente aí. Muito bom. Um assunto muito interessante. É algo também que, como eu falei antes, não tem ninguém. Quando a gente faz uma pergunta a determinado cliente e de repente a gente não sai com a resposta que a gente queria ali, fala, cara, acho que eu não falei certo ali, faltou alguma coisa. Porque é muito difícil alguém falar, não preciso. Né? De repente ele não quer dar nem a chance de você falar. Aí ele quer tentar ali já encerrar, mas é muito difícil. Então vamos lá, só para não perder o raciocínio aqui. Tem muitos empresários que ele sabe fazer, tá? Ele sabe atingir. O que a gente faz? Questão de custo-benefício, né? Você consegue botar um valor lá, você pagar para o Meta ou para o Google, que qualquer pessoa consegue fazer. Mas você vai atingir a forma que a gente faz através de estratégia. É isso que eu queria falar. São estratégias. A gente acompanha aquilo dali diariamente para ver o que está acontecendo. E trabalha diferentes anúncios para o mesmo segmento que você quer. Para quê? Para no final a gente chegar ali, excluir o que não estiver funcionando e exaltar aquilo que estiver funcionando. Sim. Né? No final é sempre isso. Agora, você como empresário, você não tem tempo de fazer isso. Por mais que você saiba, você não vai ficar ali. Né? Acho que a proposta é essa, é deixar você focar na sua produção, no seu negócio. Você vai ficar se preocupando, pegando um tempo do seu dia para tentar entender. E muita gente fala que sabe, não, tráfego pago, eu sei. Aí depois que eu vou procurar saber, é apertar aquele botãozinho que a gente vê ali. Né? Aquilo ali, eu não posso falar que não funciona. Funciona. Até porque é interessante. Mas não é só isso, né? Não é só isso, e aquilo dali, como é que eu posso dizer? É uma forma assim, resumida do negócio.
É uma forma intuitiva, prática para ela dar o gostinho de saber que você... Mas só que ela não performa da forma que tem que performar. Né? Eu já vi assim, portanto, são coisas que aparecem para mim, né, que eu não sou cliente daquele produto ou serviço. E o negócio que acontece é um funil, né? O sistema, no início, ele precisa entender também... O famoso funil de vendas. Né? Exatamente. Nem eu sei, nem o sistema sabe, ninguém sabe. Portanto, se você chegar para mim e falar assim, hoje acabei de criar aqui uma rede social, um Instagram ou um site, e já quero botar o tráfego pago. Eu não vou aceitar fazer esse serviço para você. Porque o sistema, ele precisa entender... ele tem que... Ele tem que fomentar ali, de repente, não tem uma regra de tantos dias, né? Mas pelo menos um tempo ali, vamos dizer, um mês, você começar ali para ele entender o seu segmento, entender seu público. E a gente por cima ali cada vez mais. Esse público aqui não é, então tira. Esse aqui é, então vamos injetar mais nele. O que acontece? Em torno de alguns meses, quando você for fazer esse investimento que eu falo não para a agência, né? Na verdade, investimento diretamente que eu falo assim como um combustível, né? Você tem um carro, você precisa do combustível. Sim. O combustível é o tráfego pago, né? Aquele investimento que você faz ali. E aí, ele cada vez mais você vai fazendo para aquele público certo, né? Ao invés de você ficar tentando aqui, faixa etária de 15 anos a 60. Eu não sei, então vou botar o máximo ali. Não, vai ter uma hora que vai chegar, a gente vai entender qual é o seu público de verdade e vai focar somente naquela faixa etária, que de 40 a 50. Meu produto eu posso vender para qualquer lugar do Brasil. Quando você vê, é mais na Zona Sul, né, ou no Nordeste que vende, então você não vai fazer aquilo. Qual o melhor horário, né, que normalmente... É uma questão que todo mundo se pergunta. Qual é o melhor horário para postar? Qual é o melhor horário para poder... Exatamente. Né? Aí eu falo, depende. Né? Para que um anúncio, quando você aperta aquele botão, você não consegue fazer isso de horário? Então, por isso, já é só um detalhe. Né? Então, tipo assim, para que uma propaganda sua, independente que seja, né, vai rodar, tipo assim, 3 horas da manhã. Quem tá acordado, né, todo mundo, e quem que vai estar consumindo aquilo ali, eu sei, né? Tem gente que fica ali de madrugada. Mas dependendo do que depende do público. Né? Para que uma pizzaria vai estar anunciando ali, isso eu estou falando, porque se não colocar, ele vai gastar o seu dinheiro ali e vai trazer alguma coisa, vai ficar feliz, vai trazer alguma coisa, mas o negócio não vai performar. Não vai performar, e você vai gastar muito para trazer pouco. Enquanto aquilo dali que você está investindo, a gente consegue que traga mais resultado. Então, é mais ou menos isso. Respondeu a sua pergunta? Sim, não, e assim, complementando o que você falou sobre essa questão dos horários e tudo mais, na época quando eu trabalhava na B2W e com o lançamento de sites, eu fazia o B2B, a gente, num determinado período do ano, a gente tinha a época do Freezer, que pegava do início de novembro e até final de janeiro. Nessa época, não se fazia absolutamente nada nos sites Submarino e Americanas. Porque qualquer coisa que acontecesse no site e o site ficasse instável, eram milhões e milhões de reais que deixava de se vender naquela época. E a gente estava falando, naquela época que eu trabalhei lá, era 80% do tráfego de vendas da internet brasileira passava pelo Americano e Submarino na época. E o Shoptime. E aí eu falei que o Freezer do Americano, Freezer do Americano e o do Submarino era início de novembro, final de janeiro. O do Shoptime não era. O Freezer do Shoptime era no horário político. Sim, eu lembro disso. E pode ser também na madrugada, que eu assisti muito também. Não e tinha... também de alguma... Naquela época, né, assim, não tinha... Eu, pelo menos, não tinha assinatura de televisão assim, com outros canais. Então, era mais aqueles canais abertos ali, e Shoptime, acho que era aberto, né? O Shoptime era de quem tinha parabólica, né? Eu assistia, então, Botini. Na época que tinha o Botini e tal, então, na época do horário político, todo mundo migrava para o Shoptime. O Shoptime vendia na época do horário político, então ninguém podia fazer nada no Shoptime na época, porque vendia muito na época de horário. Era o Natal do Shoptime era o horário político. Sim. Complementando aqui, que eu sempre falo assim, né, apesar de poder parecer suspeito, mas eu falo, cara, todo marketing, qualquer tipo de marketing, ele funciona, ele traz algum resultado. Se você, como assim? Se você botar um arco de bola, cara, em frente à sua loja,
um arco de bola ali, aquilo ali vai trazer algum Hoje- resultado. Alguém vai passar ali, vai achar interessante, vai chamar atenção, que seja criança, idoso, e vai entrar naquela loja. Não, E é uma forma curiosamente, de marketing. hoje entendeu? eu pensei exatamente isso hoje, indo para o escritório, tinha um arco de bola numa loja que eu passo todos os dias, e me chama a atenção porque é muito bem feito o painel da loja e tal, e hoje me chamou mais atenção ainda que tinha um arco de bola. Eu pensei exatamente isso. Tá vendo? Eu falei assim, como que um arco de bola chama a atenção na loja, né? Sim. E eu passo aqui todos os dias, já conheço a loja, já sei que ela sempre está ali, mas hoje me chamou mais atenção por causa do arco de bola. Exatamente. Aí você pensa que ou é inauguração, ou É, é uma o que promoção. será que tem ali? Ou tá dando Eu alguma conheço coisa. a loja. O mais curioso que eu pensei foi exatamente isso. Eu sei que a loja está ali, eu sei o que ela vende, eu sei que não deve ter nada demais, que ela é uma loja de produtos hidráulicos, não deve ter nada demais, é um público extremamente nichado. O que será que tem ali para eles terem colocado um arco de bola? Sim. Será que só. Nem sei, eu olhei rápido, passei de carro. Será que deve ser só um aniversário da loja? E passei. Eu fui até o escritório pensando o que será que tem de importante eu ter colocado um arco de bola ali. Exatamente. Então, faltam um pouquinho menos de 5 minutos para fechar. A gente está com 2 perguntas aqui que eu queria ler aqui. O Igor Chagas, ele perguntou assim, né? Ele fala que Macaé é um polo offshore, né? E aí ele perguntou para você como é que você conseguiu quebrar essa bolha e se tornar esse fenômeno do marketing digital. Então, Em Macaé especificamente. Macaé é uma área voltada muito para óleo e gás, né? E essas empresas também precisam do marketing. Essas empresas estão Você patrocinando. atende algum cliente que seja da área offshore aqui em Macaé? Por enquanto ainda não, mas já está aí no gatilho já. Já tem 2 reuniões marcadas aí, né? Uma vai ser para depois do metade do mês aí. Mas tem sim, voltada. O que acontece? Eu vou estar no momento, eu não vou segmentar. Eu vou tentar entender um pouco para depois eu segmentar. Sim. Que não vou. Né? Tem gente que faz só para médico, tem profissional que faz só para médico, tem outro que faz só para dentistas, personal trainer, Você enfim. não nicha, né? Por enquanto não, que eu Entendi. quero conhecer bastante e tal. E isso ainda dá para, por enquanto ainda dá para fazer isso, né? Que não é só eu sozinho, Sim, eu tenho sim. uma equipe por trás, né, Sim. nesse negócio e para me ajudar, porque senão vai senão ficar limitado, né? Senão não você consegue não teria crescer. nem ter perna para fazer, né? E a outra pergunta aqui é o seguinte, do Leonardo Ninice. Obrigado, viu, querido? Considerando o rápido avanço da inteligência artificial e a crescente preocupação com a privacidade dos dados, quais você diria que são as 3 principais tendências de marketing digital? Pergunta interessante. Desculpa, eu não... Considerando o crescimento da inteligência Aham. artificial, né? E a preocupação com a privacidade dos dados, né? O que você consideraria como tendência do marketing digital hoje, considerando o crescimento da inteligência artificial e a privacidade dos dados? Então, a inteligência artificial, ela não vai, eu acredito, né, opinião minha, ela não vai substituir a questão do marketing digital. Né? Ela veio para somar, inclusive, quando eu poderia ter, né, começado esse propósito aí sozinho, né, com minha agência que eu falo. Mas por que eu me afiliei a uma empresa, né? Essa empresa, ela, né, como eu falei, ela existe há 28 anos de mercado e ela tem uma equipe ali que ela consegue se manter em relação na atualização. É algo que, tipo assim, fosse eu sozinho, né, não seria impossível, mas seria a questão mais delicada porque, cara, isso muda todo o tempo. Sim. Outra coisa também, você mesmo mexer, né, por exemplo, dando, né, ênfase no tráfego pago, eu acho que todo mês, assim, muda alguma coisa. Ou acrescente alguma coisa, ou exclui alguma coisa, né? que não pode acontecer, entendeu? Que não pode mais fazer, e aí você tem que estar sempre atualizado. Então, a inteligência artificial, ela veio para ajudar muito nessa questão aí. E, de repente, aquilo que, né, talvez seja mais trabalhoso, que leva mais tempo para fazer, a gente conseguir levar não só com qualidade, mas com rapidez também. Sim. Mas tem coisas que eu acredito que precisa do toque humano aí, não tem como. Ô, Rogério, você já fez um pitch? Um pitch? Pitch de vendas. Isso é uma pergunta? Sabe o que é um pitch? Não sei. O que tá rindo? É você falar do teu negócio em 1 minuto. É o tempo que você tem para fazer um pitch agora do seu negócio. Sim. 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto aí, ó. Vamos lá.
Olhando pra lá, pra aquela câmera lá. Ah, tá beleza. 1 minuto. Para você que é empresário, empreendedor, que tem o seu negócio, independente do tamanho, se ele é médio, se é pequeno, se está começando, você vai precisar do marketing digital. Se você acha que não precisa, se você não precisar agora, pode ser não sendo comigo, mas alguma hora você vai precisar. E o marketing digital, ele não é um negócio, é um detalhe na tua empresa. Ele é algo essencial, como eu falei, ele é o motor do negócio da sua empresa. Tá? E sem ele não adianta. Você vai ter que fazer de forma com que se adaptar, entregar seu negócio e o meu conselho é você entregar para uma agência, realmente, principalmente que seja para minha, para a gente cuidar do seu negócio, que ali pelo menos tem uma autoridade. A gente está falando de uma empresa que tem 28 anos no mercado, são mais de 120 unidades e eu sou uma responsável por essa expansão também. E é isso, né? É um segmento aí que, se você não precisa você entender, mas você precisa saber a necessidade desse negócio e entregar na mão de quem faz. Muito bom. Bom, foi bom. Muito bom, né? Não, levou um pegou pouquinho mais de no um minuto, susto? mas pegou no susto, foi. Teve uma boa performance. Se você não falasse que era 1 minuto, ia sair melhor ainda. Aí você fica, será que tá... Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer aos 140 espectadores que estão assistindo a gente agora. Muito todo obrigado. bobinho você, né? E, lógico, aí aproveitar agora, vou vender meu jabá também. Pedir para você que está assistindo a gente, não deixa de se inscrever aqui no canal não, porque pra gente conta muito. Deixar seu like, se inscrever, compartilhar essa live aqui com quem você conhece, com quem você sabe que tem um negócio, que quer empreender e precisa, como o nosso amigo Roger falou, precisa do marketing digital para poder, né, ali, impulsionar os seus negócios, né? Quer dar uma palavra final aí, Vitor? Queria não, mas eu vou. Fale. Não, brincadeira. Muito obrigado a todos. O puxão de orelha serviu, né? Falei lá no grupo lá dos seus amiguinhos, falei, quero ver se todo mundo é amiguinho do Roger mesmo, vamos participar. Participaram, tá vendo? Bacana, isso aí. Tá todo bobinho você agora também, né? O Igor falou muito bom papo. O Lucas Mota, gostaria de mandar um abraço pro Roger, excelente profissional. Valeu. E é isso. É isso, pessoal. Até qual a data? Qual é a próxima data? E agora é em junho. Não, pô, esse mês ainda. Esse mês ainda? Hoje é dia 12. Depois do meu aniversário, eu acho. Então dia 25, 26. 26, isso aí. 26. Mais conhecido como depois do meu aniversário. Que doideira. Vamos dar parabéns. Vai trazer bolo? Vai trazer bolo, né? Não vai ter bolo, não. Não vai ter bolo, não. Pessoal... Eu estaria muito bronzeado, provavelmente. Isso aí não interessa, não. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência.